Obrigada pela atenção de vocês. E vamos, então, receber ele que tem todos os dados e todas as informações que vocês querem para os próximos, para pautar, né, os próximos negócios. Ele sempre é super bem avaliado nas nossas pesquisas e, por isso, está aqui, então, mais uma vez. Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva de Pesquisa. Seja bem-vindo. Seu tempo é precioso, então, está contigo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Bom dia. É um prazer enorme voltar aqui. É um prazer enorme, mais uma vez, conseguir dividir com vocês um pouco do que a gente tem estudado sobre a cabeça do brasileiro. E dessa vez, está com microfone ou é impressão minha? Estou entendendo bem? Tranquilo? Ótimo. E dessa vez em dois momentos especiais. Eu estava vendo o seu Guilherme, o Zé, aqui, eu lembrei no meu primeiro Panrotas. Eu estava começando na carreira, fazendo um trabalho muito bacana para a Gol, o Edu já estava na Gol, sobre democratização de transporte aéreo. E eu falava, nossa, que fórum bacana, quando fui assistir. Aí depois falei, eu quero participar. E tive a oportunidade de, no ano seguinte, mostrar um pouquinho sobre como é que estava se dando a democratização do consumo no Brasil. E de lá para cá, acompanhando as mudanças do consumidor, ano a ano, nós temos o privilégio de dividir com vocês o resultado das nossas pesquisas. Mas esse ano tem uma diferença. Nós teremos duas apresentações. Agora, nós vamos mostrar como que a confiança dos brasileiros interfere no consumo. No dia de hoje, nós vamos rapidamente mostrar para vocês o que mudou com a crise na cabeça dos brasileiros. E amanhã, nós temos a oportunidade de mostrar um estudo inédito, em primeira mão, aqui no Panrotas, sobre as mudanças de hábitos no turismo. Quanto que o turismo vai movimentar. Que tipo de viagem esses brasileiros querem fazer. E apresentar em primeira mão para as senhoras e para os senhores o que nós estamos chamando no Instituto Locomotiva do superturista. Aquele turista responsável realmente por movimentar a economia brasileira. Esse estudo inédito, que é uma parceria nossa com a JCDecaux, vai conseguir amanhã, já estou fazendo o merchan de amanhã, no encerramento do nosso evento, dar uma série de insumos, de subsídios, para que cada um de vocês consigam afinar a estratégia de negócios para conseguir crescer com a retomada da economia brasileira. O desafio de agora é um desafio que cotidianamente todos nós temos, que é entender a cabeça do consumidor brasileiro. E vamos combinar que entender de gente está cada vez mais difícil no Brasil. Entender de gente é cada dia menos óbvio no nosso país. E sabe por quê? Porque mesmo quando querem dizer a verdade, as pessoas mentem. Não sei se vocês sabem, mas as pessoas mentem. Mentem quando estão numa conversa de bar, mentem numa rede social. Aliás, façam um dia o exercício de escrever no seu Facebook, ver o que ele completa, a frase, o meu marido, 3 pontinhos. Vocês vão ver que vai ter coisas como, o meu marido me deu um presente, o meu marido é o melhor marido do mundo, o meu marido é fantástico, é o melhor pai. Depois faça o mesmo exercício de fazer isso no Google. Não no Facebook, que todo mundo vê, mas no Google. E aí vocês vão ver, o meu marido está me traindo. O meu marido tem outra. O meu marido gosta do marido das outras. Toda vez que nós vamos olhar e usar de ferramentas para entender os hábitos e o comportamento dos brasileiros, nós vimos que as coisas são bem menos óbvias do que se parece. E que nem de perto obedecem os critérios lógicos e a linearidade do mundo corporativo.
Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Isso é 6 ou isso é 9? Os dois estão certos. Depende do ponto de vista. 45% dos brasileiros dizem que procuram ter uma dieta balanceada. Desses, 57% dizem não abrir mão de comer doces ou frituras. É super balanceado, ele balanceia entre o doce e a fritura. Mas as duas informações são verdadeiras, é que as pessoas são contraditórias. Então nós temos que entender essa lógica de contradição. Quer ver um outro exemplo? Um outro tipo de viés que existe? Quando você pergunta, você acha que há 50 anos atrás as pessoas viviam mais ou menos? 46% acham que as pessoas viviam mais há 50 anos atrás. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas existe um viés que é achar que as coisas do passado eram melhores do que as coisas do presente. Um outro exemplo disso está em acreditar no senso comum. Por exemplo, imagina que 78% dos brasileiros acreditam que só é possível ser feliz constituindo família. Isso é um valor universal dos consumidores brasileiros. É igual entre homens e mulheres, casados e solteiros, entre pessoas do sul do país ou do nordeste. Quando você pede para sua agência de propaganda, ok, então vamos fazer um anúncio para falar sobre as viagens em família. O que aparece? Um casal branco com 1 ou 2 filhos e um golden ficando em casa achando ruim. Reparem, inclusive, na quantidade de goldens que aparecem nas propagandas de TV. Ou nos folhetos. Se fosse ter um censo canino pelas propagandas, eu teria mais golden que vira-lata no Brasil. Agora, só 26% das famílias brasileiras são famílias formadas por um casal heterossexual e ao pelo menos uma criança. E eu não estou nem contando o golden na história. Se eu for considerar a questão racial, um casal heterossexual com ao menos uma criança branca, esse número não chega a 12% das famílias brasileiras. Ou seja, se para representar esse valor que é universal, eu uso um estereótipo do século passado, a minha comunicação parte de 3/4 de dispersão. Eu erro. O único jeito da gente resolver isso, depois de todas essas mudanças que aconteceram no nosso país, numa velocidade gigantesca, é ter um olhar multissituado para o consumidor brasileiro. Acreditando um pouquinho menos no senso comum e um pouco mais nas diversas ferramentas que estão à disposição das empresas que de fato querem crescer, conquistando e fidelizando os consumidores brasileiros. Então eu separei esse nosso bate-papo em 3 capítulos. Vamos entender um pouquinho e rapidamente esses cenários de mudança do nosso país, o impacto que o otimismo tem nas relações de consumo e o desafio ainda constante de se comunicar, de dialogar com o consumidor brasileiro. Para entender essas mudanças no Brasil, nós separamos 2 grandes vetores que alimentaram essa mudança de comportamento no nosso país. As mudanças socioeconômicas, de um lado, e a democratização tecnológica do outro, que dia a dia interferem no negócio de vocês. A renda dos brasileiros cresceu, mas cresceu de forma desigual. E mesmo contando os 3 últimos anos de crise, nos últimos 10 anos a renda dos mais pobres ainda cresceu mais do que a renda dos mais ricos. Obviamente que isso impactou o mercado de turismo. O número de pessoas que passaram a viajar de avião pela primeira vez, depois deixaram de passar. E ficaram bem incomodados porque deixaram de viajar. Porque uma coisa é eu adiar minha primeira viagem de avião, a outra coisa é eu descobrir como é bacana fazer São Paulo-Fortaleza em 2h30 e ter que voltar a fazer em 3 dias. Essa mudança
que aconteceu no Brasil impactou diretamente o jeito dessas pessoas consumirem. Com o fim da hiperinflação, quem tem mais de 40 anos aqui, levanta a mão, por favor. Tem mentira, não é de turismo não, pessoal. É de idade, ok? As pessoas que, como eu, têm mais do que 40 anos, lembram o que é viver num país com hiperinflação. Você tinha que sair correndo para rapidamente consumir e comprar, porque você não tinha tempo de fazer pesquisa. Nem de preço, nem de loja. Porque o preço dessas mudanças, que o tempo trazia para as pessoas, fazia com que se mudasse o preço. Então, o fim da hiperinflação fez com que as pessoas pudessem comparar entre produto A e produto B, serviço A ou serviço B, coisa que no passado não dava. O aumento da renda fez com que ele pudesse escolher. E o aumento do emprego formal e da escolarização, que ele pudesse planejar. Aliás, o aumento do emprego formal, naquele período, também foi o responsável, graças às férias e o adicional de 1/3 de férias, para que muitos brasileiros pudessem viajar. Seja porque mais pessoas tiveram férias escolares, mais trabalhadores tiveram férias com 1/3 de adicional de férias. Na prática, essas mudanças fizeram com que o consumidor entrasse na crise de um jeito diferente. Mas mais do que isso, obrigou com que o critério exclusivo de classe econômica deixasse de ser o principal critério para a formação de opinião e padrões de consumo. Estou vendo o Tarcísio aqui, eu lembro, Tarcísio, das nossas conversas, quando a gente tinha um monte de gente que, graças ao aumento de poder de consumo, estava passando a viajar. Essas mudanças fizeram com que aquele cliente que é classe A versus o cliente que é classe C sozinho não desse para entender, não fosse suficiente para entender os comportamentos de compra. Ah, Renato, você está dizendo que não existe uma elite do turismo? Tô, e amanhã eu vou mostrar ela para vocês. Amanhã eu vou mostrar quem são os superturistas. Mas o que eu estou dizendo é que na prática hoje, a coisa que mais existe são pessoas com bolso de classe A e cabeça de classe C. Ou o contrário, pessoas de classe C com cabeça de classe A. Enquanto na classe C, todos os jovens já acessam a internet. E eu tenho, nessa classe C, um professor do ensino médio da rede pública que fala outro idioma e tem mestrado, e um operário da construção civil semi-analfabeto. Os dois estão na classe C. Eu tenho na classe A um vice-presidente de marketing de uma multinacional e um dono de bar da Zona Leste de São Paulo que ganha R$100 mil por mês. Essas mudanças todas, e se a gente não entender essas mudanças, a gente não entende para onde vai o Brasil. Essas mudanças todas fizeram com que houvesse um distanciamento entre o capital econômico dos consumidores e o capital cultural e social desses consumidores. Na classe C, um cara com mestrado, um professor e um peão de obra. Na classe A, um dono de bar e um vice-presidente de multinacional. É óbvio que o bolso não explica mais sozinho o comportamento desses brasileiros. Para os senhores terem uma ideia, imagine que 2/3 hoje da classe A e B, dos 25% mais ricos no Brasil, não fizeram faculdade. 2/3. 73% estudaram apenas em escola pública. Acabei de atualizar esse dado, em primeira mão aqui no Panrotas. Apenas 1/3 da classe A e B conhece outro país. Sabiam disso? 2/3 da classe A e B não atravessaram a fronteira do Paraguai. 61% da classe A e B utilizaram o transporte público no último mês. E eu estou falando da classe A e B, de quem tem mais grana para viajar. Vocês entendem como as coisas são bem menos óbvias? E por que é muito difícil entender
o mercado brasileiro sem entender o papel que o crediário e o parcelamento têm? De uma forma muito simples. Muitas vezes ele sabe que os juros que ele paga no parcelamento é o que ele tem que pagar a mais, é o pedágio que cobram dele, para ele realizar hoje o sonho de viajar que ele só teria grana para fazer amanhã. Por falar em amanhã, amanhã nós vamos ver exatamente qual é o papel que o turismo tem no sonho dos brasileiros. A outra coisa que mudou é a democratização tecnológica. Imagine que hoje 76% dos brasileiros com mais de 10 anos acessam a internet. São 137 milhões de internautas no Brasil. 137 milhões de pessoas que acessam a internet. Dão quase 3 Argentinas de internautas no Brasil. Ou seja, achar que vender pacote ou vender passagem hoje é a mesma coisa do que era 10 anos atrás, é óbvio que não é. Porque a internet empodera as pessoas. Ela sabe de um roteiro muitas vezes mais do que o agente de viagem. Quem é de agência aqui sabe disso. Que ele até pede sugestões, mas eu queria ir aquilo, eu queria ir naquele outro lugar, queria ir naquele outro lugar. Faz pesquisa de preço. Olha o review dos hotéis. Aquele efeito que na medicina nós chamamos o Dr. Google, traz um efeito direto também no jeito que os brasileiros se relacionam com o turismo, nesse momento em que nós temos 137 milhões de internautas no nosso país. O detalhe interessante é que, quando se fala em internet, do ponto de vista do consumidor, nós não estamos falando do desktop. Nós estamos falando do mobile. Nós estamos falando do celular. É o celular o principal device de acesso e compra. Se na agência nós estamos olhando num desktop, o cara que está comprando do outro lado, que está pesquisando do outro lado, está com o celular na mão. Renato, o que isso significa? Que se a gente está fazendo um site, e quando alguém vai apresentar a cara desse site, a gente não tem que olhar como vai ficar na frente do computador. A gente tem que olhar como é que vai ficar no smartphone. Se é fácil de preencher, pelo smartphone. Navegável pelo smartphone. Isso é para todas as classes econômicas, mas é ainda maior na classe C, que é a nova classe média brasileira. Que se vocês viram a pesquisa nossa no Estadão, nesse domingo, foi capa do Estadão, uma pesquisa inédita nossa sobre classe C. Nós vimos que tem como grande meta viajar. Leste é um personagem maravilhoso da classe C. Que dizia, não, ao invés de comprar, eu quero viajar. Só que é o device, o acesso. Se eu tenho 137 milhões de internautas no Brasil, mais da metade desses internautas, 75 milhões, passaram a ser internauta nos últimos 10 anos. É muita gente que passou a acessar a internet em apenas 10 anos. Portanto, são novos internautas. Renato, o que isso significa na prática? Significa que um dos maiores erros que a gente pode cometer é achar que o internauta brasileiro, esse mesmo internauta que a gente estava discutindo aqui no painel anterior, é igual o internauta corporativo. Eu vou mandar meu livro de presente sobre favela. Para quem acertar a quantidade de trabalhadores brasileiros que trabalham na frente de um computador. Quem acha que é mais da metade, levanta a mão para mim, por favor. Mais da metade dos brasileiros trabalham na frente do computador? Quem? Aqui. Ótimo. Quem acha que é menos da metade, então? Continua com a mão levantada quem acha que é menos do que 30%.
Quem acha que é menos do que 10%? Somente 8% dos brasileiros que trabalham na frente de um computador. Só 8%. Portanto, ele não está tão familiarizado com a internet como nós estamos. A lógica dessas pessoas pensarem é muito diferente. E não vai ser na frente de um desktop que ele vai googar qual é o melhor destino, qual é o preço da passagem, qual é o melhor hotel ou Airbnb que ele tem que ficar. A lógica de relacionamento com a rede é completamente diferente. Imagine que, olhe, consulta ou movimentação conta bancária. Só 35% da classe A e B consultou, se movimentou, ou movimentou sua conta bancária pela internet. 35% da classe A e B. Fez compras pela internet, só 34% da classe A e B. Nós estamos dizendo que, na prática, o grosso dos internautas é diferente do que o senso comum acredita que é o internauta. 80% dos brasileiros, 8 de cada 10 internautas no Brasil, estouraram o pacote de dados antes do período programado. 8 de cada 10. Um quarto só entra na internet quando tem Wi-Fi. Olha esse outro dado que interessante. 87% dos internautas dizem não saber falar nenhum outro idioma além do português. Só 9% afirmam falar inglês. Esses é aquele inglês do currículo, né? Que você fala que sabe só para não ser desqualificado de cara. Então, um monte de termos que poderiam ser óbvios para nós estão longe de ser óbvios para essas pessoas. Mas, Renato, o que você está querendo dizer com isso? Que ainda é tempo da curadoria, de ajudar essas pessoas a fazerem as melhores escolhas. Só que se vocês não fizerem isso agora, e não se digitalizarem já, esse bonde vai passar. Esse bonde vai passar. 28% dos internautas apenas dizem saber usar um Excel. Só 21% criar slides, fazer um PowerPoint. E só 37% dizem saber criar e anexar um arquivo no e-mail. Vocês entendem que aquele cara que a gente fala do internauta, que a gente acha que é um jovem descolado, tatuado, não fala inglês, não tem pacote de dados e não sabe anexar um arquivo no e-mail? Não é à toa que ainda tem um espaço gigantesco para as agências físicas. Renato, isso é para se acomodar? Não, é óbvio que não. Você tem que ter todas as plataformas online para oferecer para as pessoas, porque as coisas estão mudando. Mas ainda tem muita gente que prefere um tete-a-tete na hora de negociar a sua viagem. A outra questão que nós... Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Vamos entender um pouquinho como é que está o otimismo dos brasileiros. Algumas coisas ficam de aprendizado nas crises. Nós temos hoje 10 milhões de universitários a mais do que nós tínhamos há 10 anos atrás. 75 milhões de novos internautas. Milhões de pessoas que melhoraram de classe, experimentaram coisas novas e estão tendo que retroceder. A questão é entender o que ficou no comportamento dos brasileiros desse início de processo da retomada na economia. Os brasileiros estão cada vez mais escolarizados e isso não vai mudar. As mulheres assumem novos papéis na economia e na sociedade. Homens, aceitem que dói menos, isso não vai mudar. Ainda bem que não vai mudar. Vivemos cada vez mais tempo. E hoje, não sei se vocês sabem, mas o maior mercado consumidor brasileiro não é a classe A, não é a classe B, nem a classe C. O maior mercado consumidor brasileiro são os brasileiros com mais de 50 anos de idade. É o Grey Power. Os Grey Powers que movimentam 1,8 trilhões de reais por ano. 1,8 trilhões de reais por ano. Seria o 17º maior país do mundo em consumo. São 54 milhões de brasileiros com mais de 50 anos de idade. E só 1/3 acessa a internet.
E nós vamos viver cada vez mais tempo. E é um mercado que vai crescer cada vez mais. A tecnologia começa a invadir até os redutos offline. E a economia compartilhada consegue fazer o dinheiro das pessoas renderem mais. Onde a lógica da experiência supere muito a lógica da posse. Essas questões vão permanecer com o brasileiro na retomada da economia. E elas implicam num novo jeito de se relacionar com eles. Nós não vamos voltar a ter o consumo ostentação de 2010. Não vamos. Se tem alguma coisa que cresceu na crise, é o lado racional do brasileiro. O brasileiro está muito mais racional. Ele prega cada vez mais a escolha inteligente. Vocês já se perguntaram por que, por exemplo, pegar um setor aqui que quase todo mundo compra, roupa. Por que a Renner, que é a mais cara das 4 lojas de fast fashion, foi a que mais cresceu na crise? Porque ela entrega a melhor relação custo-benefício. Porque faz o consumidor entender que ele está levando algo que vale o quanto custa. 81% dos brasileiros hoje afirmam estar mais atentos com a qualidade dos produtos do que há 10 anos atrás. 74% dos brasileiros acreditam que na próxima década, que nos próximos 10 anos eles terão uma preocupação ainda maior com a qualidade de tudo aquilo que eles compram. Então ter cada detalhe de experiência é fundamental para conquistar um consumidor que é cada vez mais exigente. Eu vou dar um exemplo que acabou de acontecer comigo. Acabei de passar o carnaval em Portugal. E quando eu fui passar o carnaval em Portugal, cheguei no hotel, no Vale do Douro, recomendado pela agência. E sabe o que aconteceu quando eu cheguei no hotel? Que não tinha nenhum restaurante na cidade, o restaurante do hotel fechava às 10 horas da noite, e que, portanto, eu só ia poder tomar café no outro dia de manhã. Cheguei às 10h05. Não é o tipo de informação que a agência tinha que me passar? Que tipo de experiência você fica com isso? Ou quando você consegue uma negociação melhor do que a agência conseguiu do hotel que você indicou? E eu estou falando, eu sou um dos caras que são super turistas. Eu já fui para 5 países esse ano. Vocês vão ver amanhã. Amanhã eu sou o perfil do cara que eu vou mostrar para vocês amanhã, que é o super turista brasileiro. Então, esse cara que não abre mão de qualidade vai exigir um grau de cuidado com os detalhes que o sujeito que não tinha alternativa, como não tinha 10 anos atrás, não exige. E isso nos obriga a aumentar a nossa régua de qualidade. A boa notícia é que a expectativa dos brasileiros em relação ao futuro está acompanhando a retomada da economia. E está crescendo. O brasileiro vinha de 5 anos de um pessimismo crescente. Hoje, nós vimos que o otimismo com relação, seja ao futuro do Brasil, quanto ao seu futuro pessoal, na economia, está crescendo. E deixa eu falar uma coisa que todo mundo aqui que está com a barriga no balcão sabe. Otimista compra mais do que pessimista. Otimista viaja mais. Otimista consome mais. O otimista deposita mais dinheiro na poupança, economizando para viagem. O otimista estuda mais do que o pessimista. Compra mais móveis para casa, compra mais um smartphone, compra mais uma TV, compra mais um carro. Mas Renato, ele viaja mais. E esse é o único dado que eu vou mostrar, que eu vou adiantar da minha apresentação de amanhã para vocês. 70% daqueles que são muito otimistas acreditam que vão viajar mais na próxima década. Os pessimistas, esse número cai para 47%. Ou seja, é o otimismo. É o otimismo que vai fazer a indústria do consumo crescer.
É o otimismo que vai fazer as pessoas viajarem mais. Portanto, é papel de cada agente do turismo, de cada um que faz parte da cadeia, de alguma forma contribuir com o otimismo desses brasileiros. É óbvio que não é um otimismo infundado, mas é o otimismo que todos aqueles que acordam cedo e dormem tarde todo dia têm para continuar tocando a sua vida em frente, quando acredita que o resto do Brasil não faz a sua parte. Os gastos estimados das famílias brasileiras em 2019 será o maior em 10 anos. 4,4 trilhões de reais. 2/3 gastos em serviço. 1/3 gasto em produto. De propósito, eu coloquei aqui o quanto que eles vão gastar em vários itens, menos turismo. Amanhã, para quem ficar até o final do Porrotas, nós vamos entender como é que se dão os gastos de turismo no Brasil, por região, por classe econômica, por gênero, de todas as formas possíveis aqui. Para a gente terminar, nós temos o desafio de se comunicar de um jeito que os consumidores brasileiros entendem. E isso não está muito fácil. Eu tenho 101 milhões de consumidores brasileiros hoje que não confiam nas empresas. Dos 155 milhões de consumidores adultos, 101 milhões, 2/3 não confiam nas empresas. Entre os brasileiros com mais de 50 anos de idade, que lembra, são os Grey Powers, são esses brasileiros, 68% desconfiam das empresas. Que são o maior mercado consumidor brasileiro. Isso acontece porque muitas vezes o caching dos anúncios publicitários esquecem as pessoas mais velhas. 84% dos atores e figurantes da publicidade brasileira têm menos de 50 anos de idade. Vocês não entenderam errado, não. Os publicitários descolados deixam de fora do caching das propagandas, dos anúncios, o maior mercado consumidor brasileiro. Eu vou dar um outro exemplo. Deem uma olhada nessas fotografias. Nós mostramos uma série de fotografias de mulheres mais novas, mais velhas, mais magras, um pouco mais cheinhas, japonesas, negras. E nós mostramos para outras mulheres brasileiras, para as mulheres consumidoras, aquelas que estão mandando cada vez mais. E perguntamos para essas mulheres como é que são, quais dessas fotografias se assemelham mais com os rostos das mulheres que ela costuma ver nas propagandas. Quem liderou? Uma jovem com menos de 30 anos, com a pele branquinha e cabelo negro. Uma jovem loira. Uma jovem ruiva. Aí nós mostramos com as mesmas fotografias e perguntamos para as mulheres. Homens, só para vocês entenderem, não é só que as mulheres estão ganhando mais, já chefiam 44% dos lares brasileiros. Nas viagens de casal, as mulheres no mínimo têm poder de veto. Se elas não querem, não rola. Então, quando elas não decidem, elas vetam. Só para a gente entender o que a gente está falando. Nós perguntamos para essas mesmas mulheres que decidem o consumo, como são os rostos que elas gostariam de ver nas propagandas. Olha a diferença. Quem lidera é uma senhora com mais de 60 anos, uma senhora negra com mais de 50 anos, uma jovem parda com 40 anos de idade, uma mulher de meia idade um pouco acima de peso e ruiva. O que você está falando, Renato? Eu estou falando que as pessoas querem se ver na comunicação. O que esse gráfico mostra, essa diferença entre o que aparece e o que elas gostariam de ver, nos dá algumas conclusões óbvias. O aspiracional da mulher negra não é ser branca.
A mulher madura está ficando mais velha, sendo feliz da sua história e orgulhosa do que se vê na frente do espelho. E que se a propaganda quer vender para mim, eu tenho que me ver nessa comunicação. São coisas óbvias, mas que no dia a dia passa longe das estratégias de marketing e comunicação na hora de vender produtos e serviços para o consumidor brasileiro. Não é à toa que 103 milhões de consumidores não se identificam com as propagandas de TV. Não é à toa que 71% dos Grey Powers não se identificam com a comunicação. Justo aquele público que muitas vezes já está aposentado, tem tempo, tem história, tem viagem para ter. 7 em cada 10 consumidores afirmam que as propagandas são ótimas para ajudar a escolher a marca de um produto ou serviço, ao invés de tentar vender um aspiracional que está longe da vida dessas pessoas, que vale para a Europa, mas que não vale para o Brasil. Para a gente concluir, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que o brasileiro, que no auge do crescimento da economia estava mais empoderado, sai da crise mais apoderado, completamente ciente que é ele que decide o que vale a pena e o que não vale a pena ser comprado. E eu separei 5 itens que nós temos que estar muito atentos na hora de conquistar o consumidor brasileiro, para junto com ele fazer o nosso negócio crescer na retomada da economia. Para o consumidor que tem mais repertório e quer experimentar mais, nós temos que transmitir diferenciação. E a diferenciação se dá oferecendo conteúdo. Para o consumidor que está mais maduro e mais racional, nós temos que ser a todo momento a opção inteligente. Uma opção inteligente que inclusive mostra problemas que ele pode ter e que nem imaginava que seria possível. Mostra que faz mais sentido ter um telefone que você sabe para quem ligar se der algum problema. Nós temos que usar novas lentes para enxergar o consumidor, entendendo que se de um lado a internet ganhou uma força gigantesca no negócio, o internauta real brasileiro está longe de ser o estereótipo do internauta que a gente acredita. E que a internet só faz sentido para os consumidores se ela humaniza as relações. Mas que ao invés de tentar ficar brigando com as novas tecnologias, o desafio do setor de turismo é se apropriar dessas tecnologias e oferecer aquele tipo de atendimento que ainda vai demorar muito tempo para algum robô conseguir dar. O quarto item é que para fazer e conquistar um consumidor que busca a transparência e se mobiliza para conquistar algo ou para reclamar de uma empresa, nós temos que ser ágil e temos que ser coerente. O enrolômetro não funciona mais. Basta entrar no Reclame Aqui. O enrolômetro não funciona mais. Jogue limpo. Se você errar, fala que errou e tenta consertar. O consumidor não aceita mais relações que não sejam incrivelmente transparentes. E por último, se comunique com esse consumidor que quer ser reconhecido por tudo aquilo que ele tem construído no seu dia a dia, pelo esforço que ele está fazendo para sair da crise. Faça uma comunicação que o represente, que o coloque no centro das decisões. Os próximos anos serão das marcas que souberem aliar tradição e inovação, se posicionando como uma parceira de um consumidor que não vai abrir mão de ser protagonista de cada escolha, de cada destino, de cada viagem. Amanhã nós vamos ter a oportunidade de enxergar profundamente qual desse enorme perfil de consumidores do turismo são aqueles que têm o potencial de ser o mais rentável para o negócio de vocês. As empresas que na retomada da economia fizeram o exercício de humildade, de se colocar no lugar do cliente, sem dúvida nenhuma, são as empresas que vão crescer junto com o Brasil no próximo ano. Muito obrigado pela atenção de vocês. Venha, Isabela.
Renato, mais uma vez, obrigada por compartilhar conosco. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Segunda parte, muito amanhã. bem. Como é que é? O super turista, né? Que danado esse Renato. E aí, Arthur? Bom, essa pesquisa que a gente vai lançar aqui em primeira mão amanhã com o Renato é uma das 3 que a gente vai apresentar no Fórum Panhotz com exclusividade para vocês. Ainda não saiu na imprensa, ainda não saiu no portal Panhotz, não saiu em lugar nenhum. Então, tirem bastante foto das telas. Uma delas é uma pesquisa que a gente fez com a B4T sobre influenciadores digitais. Durante o evento, vocês vão ver algumas telas como essas que vão aparecer agora, sobre essa pesquisa. Quem influencia vocês? Essa é a pergunta que a gente queria saber. Aonde vocês buscam informações? Por exemplo, a gente só vai mostrar aqui a parte de agentes de viagens. Na revista Panhotz da semana que vem, a gente vai trazer a parte de fornecedores. Por exemplo, 69,4% dos agentes de viagens interagem com clientes em seus perfis pessoais. A gente vai detalhar, analisar a pesquisa na revista Panhotz, no portal Panhotz, mas durante o evento a gente vai apresentar esses inputs para vocês. Ô, Arthur, essa Olha frase... que interessante isso. A rede mais utilizada pelos agentes de viagem é o Instagram. Quem não está dando atenção para o Instagram, deveria. É onde eles buscam informação. É a partir do Instagram que eles vão para uma série de ou blogs ou portais. Vou plantar aqui uma sementinha que eu ouvi do Marcelo Taz em dezembro, numa apresentação da UMAP. Tá? Ele dizendo que é impossível hoje em dia a gente ser offline e online. Né? Ou seja, então o desafio é acharmos o caminho do meio para, como você, naquele número anterior, né, 64% dos agentes interagem nas suas redes pessoais. Né? Porque você só vai conseguir vender aquilo que você consome, né? Você só vai conseguir expressar aquilo que você conhece. Então acompanhe esses slides. Amanhã o Alberto Martins da B4T vai estar aqui respondendo algumas perguntas e na próxima revista Panhotz a gente também vai ter a análise completa. E a terceira pesquisa, também amanhã, a FEComércio São Paulo traz um novo olhar sobre os números do turismo, né? A gente fala muito desses números que são clichês, mas será que é isso mesmo? O que eles representam? É isso, Isabela. Maravilha, obrigada, Arthur. Já você volta, então? Já volto. Então, amanhã teremos mais detalhes sobre essa pesquisa.